Odair é meu amigo. O Odair trabalhou comigo em 2012 junto com o Fernandão, ele já era o nosso auxiliar lá no departamento de futebol. Infelizmente, a gestão não permitiu que eu conversasse com o Odair e com outros profissionais que nós queríamos conversar sobre dentro do departamento de futebol. É a primeira peça que nós queremos conversar a partir do dia 9 de dezembro já, se ganharmos a eleição, porque o Odair, no nosso entendimento, ele tem o que nós entendemos interessante para o momento dos clubes de futebol no Brasil. Treinador revelação, com custo baixo, né, e que conheça a casa, que conheça principalmente categorias de base. Mas não temos a menor dúvida que, ganhando a eleição, a gente senta em primeiro lugar para conversar com o Odair. Se as pessoas quiserem me perguntar, e aí eu não estou aqui para fazer campanha política para ganhar voto, estou aqui para assumir um clube do tamanho do Internacional. Se nós vamos contratar profissionais como Abel, Luxemburgo, Mano Menezes, o Internacional hoje, com todo respeito e consideração à sua história e seu tamanho, mas financeiramente não tem a menor condição de fazer esse tipo de loucura. Então, a linha do Odair, a linha do André Jardini, que era da escola do Internacional, do Osmar Loz, do Lisca, desse tipo de treinador, do Carille, esse tipo de treinador, é a linha que nós estamos pensando para o Internacional. O que nós queremos implementar como inovação é trazer um ex-treinador acima desse treinador revelação para dar estofo para o trabalho dele. Por exemplo, hoje tu tem no mercado aí pessoas como Paulo César Carpegiani, Autuori e próprio Muricy Ramalho, da qual eu tenho a maior admiração. Tentar trazer um profissional desse para dar estofo ao vestiário, com um salário muito mais acessível que o salário de treinador, para fazer um trabalho diferenciado e para tentar fazer com que a manutenção de um treinador do tamanho do Odair, por exemplo, continue por 2 ou 3 anos no clube para fazer um trabalho de curto, médio e longo prazo. Bom, vou falar agora como coordenador da base de 2003 a 2008 no Internacional. Quando a gente fala em plano de gestão, a gente fala em cultura de jogo e fala em política de recrutamento. O que é isso? Nós fizemos uma pesquisa através dos consultores que nós contratamos, o Oliver Seitz e o Eduardo Tega, que são consultores que trabalham no mercado europeu hoje de futebol. O Oliver, inclusive, PhD em futebol. Nós fizemos uma pesquisa com o nosso torcedor, nosso associado, para entender dele o que ele entendia, o que ele compreendia como cultura de jogo. Nós chegamos à seguinte conclusão: o que tipo de cultura a gente quer implementar para o Internacional? E o nosso torcedor falou o da década de 70 e da primeira década de 2000, que eram o quê? O trinômio velocidade, habilidade e força. Na década de 70 tu tinha uma política de recrutamento dentro das categorias de base de excelência, como Falcão, Escurinho, Jajá, Caçapava, Cláudio Duarte, Tovar, aliado a jogadores de grande liderança que vieram para complementar aquele time, como Manga, Figueroa, Marinho Pérez, Dadá, Lula e assim por diante. Na década de 2000, na primeira década de 2000, a gente fez o mesmo trabalho. E isso é modelo de gestão. E eu vou primeiro comentar o que foi feito em 2010 para vocês entenderem, que foi justamente isso. Nós revelamos vários jogadores daquela época. Revelamos Rafael Sobis, Diogo Rincon, Daniel Carvalho, Diego e Diogo, Rodrigo Paulista, Alexandre Pato, Luiz Adriano, Tyson, Fredinho, Lucas Lima. E aliado a esse processo vieram jogadores com espírito de grande liderança e experiência, que formataram a cultura de jogo que nós pretendíamos implementar com o trinômio velocidade, habilidade e força. E daí vieram Fernandão, Yarley, Tinga, Klemer, jogadores que trouxeram a experiência de mercado que eles tinham e o espírito de liderança aliado à paixão da base. Isso é projeto do governo. Sabe há quanto tempo a gente não vê isso no Internacional? Há 6 anos. O Internacional gerou receita de formação nos últimos 2 anos e o único jogador da base do Internacional que jogou mais de 10 partidas pelo brasileiro com menos de 24 anos de idade foi o lateral Iago. Ou seja, existe um problema gravíssimo, nevrálgico dentro da base do Internacional que tem que ser consertado e nós vamos consertar. Primeiro, baseado em política de recrutamento, nós vamos ver o que tem na base e o que der para subir na base como fruto de experiência no Campeonato Gaúcho no ano que vem, nós vamos aliar a subida desses meninos ao Campeonato Gaúcho e a partir daí, e já estamos avaliando o mercado, quero deixar bem claro ao torcedor associado internacional, já estamos avaliando o mercado do que a gente pretende trazer. Uma coisa é para nós condição sine qua non, independente de quem ganha a gestão.
Rodrigo Caetano continua. Eu tenho certeza que esse profissional de mercado já vem fazendo essa avaliação e esse diagnóstico dentro do departamento de futebol do Internacional para nós entendermos, junto com o treinador e junto com o vice de futebol, quem nós vamos trazer para a gestão em termos de jogadores, sejam eles zagueiros, meio de campo ou atacante. Há 4 anos, eu como integrante do grupo Inove Inter agora, aliado à chapa O Inter que Queremos, que é a chapa 02, eu sempre disse a todas as lideranças que estão no nosso movimento que nós tínhamos que, primeiro, se basear nos nossos erros, né, para ter um espírito inovador de fazer algo diferente pelo clube. A gente tem que parar de achar que, como dirigente político, entende tudo de futebol. Eu sei que naquela época, tanto eu quanto o presidente Giovanni Luigi, quanto o Fernandão, que era diretor executivo, trabalhamos o nome do Forlan, por exemplo, e do Rafael Moura, mas são jogadores que não se pagam. Então, assim, há 4 anos eu venho comentando isso. Não é porque eu estou agora como candidato aqui que eu estou fazendo essa correção. Há 4 anos, em toda a imprensa, eu falo sempre a mesma coisa. Jogador com esse porte de salário não se paga. Ou seja, na relação custo-benefício, um contrato como o do Forlan, por exemplo, né, de 3 anos, se o jogador não te deu retorno nem dentro de campo e nem como ação de marketing, porque venda de camiseta não paga salário desse jogador, aumento do quadro social é pequeno com relação a uma contratação dessas, o único efeito que tem é o efeito, né, de esperança de ter um grande craque dentro do grupo, né, de um jogador que tinha sido o melhor jogador da Copa de 2010 e a gente vinha acompanhando o trabalho dele já através do CAPA, né, da nossa central, e ali mesmo assim ele não performou o que nós desejávamos para o Internacional. Só que o Internacional, eu estou há 6 anos fora do quadro diretivo do clube, eu só sou conselheiro, o Internacional continuou incorrendo nesses erros. Nós não iremos incorrer mais nesse tipo de erro. Nós não iremos incorrer mais numa contratação de um treinador que custe 700 a 1 milhão. Nós não iremos mais incorrer porque a realidade brasileira é outra, a economia brasileira é outra. Naquela época o orçamento internacional era de 330 milhões, hoje está em 242 e hoje qualquer tipo de atitude e ação que cause déficit para o clube, né, que é o que vem ocorrendo nesses 2 anos de gestão, faz com que o Internacional corra um sério risco de perder o reparcelamento do Profut.